Fala galera, tudo bem? Imagina ter um chat GPT gratuito, plugado na internet e te dando resposta com dados atualizados. É isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Uma inteligência artificial chamada Perplexity, que na minha opinião é o futuro das ferramentas de busca. Significa que o Google vai acabar? Claro que não, mas a forma como a gente interage com os mecanismos de busca vai mudar muito e isso já é uma realidade. Bom, para dar um pouco de contexto, né, para todo mundo, o ChatGPT ele só é capaz de responder perguntas com base em dados que ele foi treinado. E a massa de dados que foi utilizada para treinar o ChatGPT, ela tem um limite até setembro de 2021. Então, todas as informações após setembro de 2021, o ChatGPT é incapaz de responder. Dando alguns exemplos, eu estou no ChatGPT 3.5 aqui, fiz uma pergunta: quais as novas funcionalidades do iPhone 14, que é um telefone que foi lançado no ano passado. Então ele responde aqui: como sou uma IA com conhecimento até setembro de 2021, ele não tem informação. Ele dá uma resposta genérica falando da Apple, mas ele não consegue ser específico, porque ele não foi treinado com dados do iPhone 14. Então ele é incapaz de responder essa pergunta, e isso também vale para o GPT-4. Fiz a mesma pergunta, ele também: eu lamento, como sou um modelo IA treinado pela OpenAI com corte de conhecimento de setembro de 2021, ele não tem informações atualizadas. Ele conseguiu aqui embaixo, né? Vamos dizer, dar um texto mais completo, genérico também, mas ele não consegue me responder nada específico sobre o iPhone 14. Tem como resolver isso aqui no ChatGPT? Tem como. Na versão paga do ChatGPT, o ChatGPT 4 tem um plugin chamado Web Pilot. E qual a funcionalidade desse plugin? É fazer buscas na internet. Então eu fiz a pergunta: quais as novas funcionalidades do iPhone 14? Ele entrou em dois sites aqui. O primeiro foi o site da Apple. Aqui foi um outro site que ele encontrou, né, que tem informações sobre o iPhone 14. E ele me deu uma resposta bem completa. O iPhone 14 e o iPhone 14 Plus foram lançados em setembro de 2022. Ele apresenta aqui embaixo as novas funcionalidades: design, desempenho, câmera, recursos de câmera, detecção de acidentes. Mas qual que é a questão aqui? Essa é a versão paga do ChatGPT. Então você paga aqui US$ 20 por mês para poder ter as funcionalidades dos plugins. E qual que é a vantagem do Perplexity AI nesse caso aqui? Ela é uma ferramenta grátis e vocês vão ver que ele dá resposta aqui bem mais rápidas também. E ela usa o ChatGPT, né? Apesar dela fazer buscas na internet, por trás ela está usando o modelo de ChatGPT. Ela usa, se eu não me engano, o 3.5 na versão grátis. Ela tem uma versão paga também que usa o modelo do 4. Só que ela vai trazer dados super atualizados, ela vai buscar em várias fontes e vai te dar uma resposta resumida com base nos dados ali que ela encontrou. Bom, antes de começar a usar, eu aconselho vocês a fazerem o cadastro aqui na ferramenta, né? Eu já estou logado, mas se vocês entrarem sem estarem logados, vai aparecer um botãozinho aqui de Sign Up. Vocês clicam nele, pode se cadastrar com a própria conta do Google e vocês conseguem logar aqui sem muita dificuldade. Bom, do lado esquerdo, vocês vão ver que tem aqui um botãozinho chamado AI Profile. Clica nele. Quando você clicar, ele vai perguntar qual a sua localização. Eu botei Brasil. E a língua que a inteligência artificial deve usar. Você bota português, que aí ela vai passar a te responder em português. Se você não botar essa informação, eu percebi que mesmo você perguntando em português, ela muitas vezes vai te responder em inglês. Aí você tem que ficar meio que forçando: ó, responda em português. Então, já deixando essa configuração setada, eu acho que fica tudo muito mais fácil. E vamos perguntar para ela aqui quais as novas funcionalidades do iPhone 14. Vamos ver se ela é capaz de responder essa pergunta. Cliquei e ela me deu uma resposta aqui bem rápida, né? Bem mais rápida ali que o ChatGPT e de graça, né? O iPhone 14 e o iPhone 14 Pro foram lançados em setembro de 2022 e trazem diversas novidades em relação aos modelos anteriores. Ele fala dos recursos: ó, Dynamic Island, modo de ação, tela Always On, detecção de acidente, SOS de emergência. Então ela deu uma resposta bem completa. E o que é mais interessante? Ela fez a consulta em 6 fontes diferentes: Tecmundo, site da Apple, um vídeo no YouTube, esse site Pocket Lint, Show Me Tech e o Tecnoblog. E se vocês forem reparar, em vários pontos do texto a gente tem alguns números de referência. E esses números eles estão diretamente relacionados às páginas de busca aqui em cima. Então, número 2 e número 5 significa que ela conseguiu essa informação no site da Apple
e no site Show Me Tech. Aqui embaixo, modo de ação, número 1, significa que ela conseguiu essa informação no site do Tecmundo e assim por diante. Então, o mais interessante, ele te dá uma resposta compilada, usando várias fontes, e ela te dá a fonte. O ChatGPT, muitas vezes, você faz uma pergunta, né? E ele vai te dar uma resposta, só que você não sabe exatamente aonde ele conseguiu essa informação. E aqui você consegue pegar a origem da informação. É muito interessante isso para fazer, para você saber a veracidade dos fatos, né? Então você sabe de onde ele tirou essa informação, você fica um pouco mais seguro, né, de usar aquela informação. E se você clicar aqui embaixo, se você descer um pouco a tela, você pode clicar, né, nesses dois colchetes, View Source, que ele vai te mostrar aqui todas as fontes que ele utilizou para te dar essa resposta. E aqui embaixo, ó, tem as perguntas relacionadas. Como funciona o modo de ação no iPhone 14? Como ativar a detecção de acidente? Quais as diferenças entre o iPhone 14 e o iPhone 13? Então aqui, você fez a primeira pergunta, ele vai começar a aparecer algumas perguntas relacionadas, você clica e ele vai te dar uma resposta compilada também de várias fontes. Ó. O iPhone 14 e o iPhone 13 possuem algumas diferenças em relação ao design, hardware e recursos. Algumas das principais diferenças entre os modelos incluem iOS, design, tela, câmera, memória RAM, etc. A mesma coisa, vídeo no YouTube, tudo celular, busca-pé, Pocket Lint, então ele usou várias fontes aqui para poder te dar essa resposta. Bom, e o que é mais interessante? A gente voltando aqui para a tela inicial do Perplexity, se você clicar em Focus, ele vai te dar de onde ele pega as informações. Então aqui, All, né? Ele pega de toda a internet. Aqui, se você marcar Academic, ele vai pegar só artigos acadêmicos. Ó, vídeos no YouTube, Reddit, Wikipedia. Então você pode botar para ele buscar na internet inteira ou buscar de fontes ali específicas. Então assim, te dá um controle bastante interessante. E você pode pesquisar os demais relacionados ao assunto. Aqui eu perguntei, por exemplo, do iPhone 14, mas sei lá, às vezes estou querendo comprar uma geladeira, né? Quais as melhores geladeiras até R$ 2.000? Vamos ver se ele consegue me responder isso. Ó, ele me deu uma resposta resumida também, usando várias fontes. Ó. Se você está procurando uma geladeira até R$ 2.000, a geladeira Consul, Frost Free, refrigerador 240 litros, porta classe A Electrolux, que ele diz de onde ele tirou isso. Ó, site Reduza, itens de casa, YouTube, Buscapé, Eu Amo Cupons e Melhores do Lar. E aqui ele também vai te dar algumas perguntas relacionadas. Quais as diferenças entre as geladeiras listadas? Clicou, ele vai te dar outra resposta também, se baseando nas fontes e te dando as referências aqui sobre tudo que ele pesquisou. Então, assim, uma ferramenta de busca sensacional, né? Se você fosse fazer isso aqui no Google, você ia perguntar, por exemplo, quais as melhores geladeiras até R$ 2.000? Ele ia te dar uma lista de sites, você ia ter que ficar entrando de site em site. Aqui, ele já te dá uma resposta muito mais resumida. Você já pode, de repente, começar a pesquisar sobre um modelo específico. Então, assim, eu tô viciado nessa forma de busca aqui, tô utilizando bastante aqui. Bom, mais uma coisa que eu quero mostrar, voltando para a página inicial, você vai ver que ele tem várias perguntas aqui em inglês, né? São as perguntas, as pesquisas que estão sendo populares no momento. A gente pode usar, vamos dizer que tem algum assunto aqui que a gente achou interessante. Por exemplo, o futuro do marketing de influência. Cliquei nele, ele vai me dar uma resposta em inglês, porque eu perguntei em inglês. Mas eu posso pedir para ele traduzir. Então, ó, traduza a resposta acima. Vamos ver se ele tem capacidade de traduzir isso para a gente. Bem rápido aqui, ele traduziu. Com o mundo digital em constante evolução, é essencial que os profissionais de marketing estejam sempre atualizados sobre as tendências emergentes. Então aqui ele buscou, né, com base, né, naquele tema que estava na pergunta anterior, ele fez busca aqui em sites em português e conseguiu dar uma resposta para a gente. Ó, a mesma coisa, ele vai dar aqui algumas perguntas relacionadas. Então, assim, uma ferramenta sensacional que te dá um poder, assim, para conseguir respostas rápidas, né, sobre suas pesquisas, muito rápido, utilizando diversas fontes. E o que tem mais interessante nessa ferramenta? Ela tem uma extensão para Google Chrome. Então, existe essa extensão aqui chamada Perplexity Ask AI. Se você, aqui do lado esquerdo, clicar em Download, você vai ver aqui, ó, Chrome AI Companion. Você clica nessa página, clica nesse link e ela vai abrir a página da extensão do Chrome para você. Você instala a extensão do Chrome e você já vai conseguir começar a usar. E o que isso te ajuda? Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro,
Entrei num blog aqui sobre carro. Então tem uma notícia, né, falando sobre aquele carro chinês, né, carro elétrico atraente por menos de 150 mil. E vamos dizer que eu achei essa notícia aqui muito longa e eu queria um resumo para ter uma ideia do que está sendo falado aqui. Eu clico na extensão, que está aqui ó, na parte superior direita do meu Chrome. Vocês vão ver que tem três opções. Ou buscar na internet, ou buscar no domínio, ou buscar nessa página. Eu clico nessa página e clico aqui em Summarize, que seria basicamente para resumir. Cliquei em resumir e ele vai trazer um artigo, uma versão resumida aqui para mim. O artigo discute as impressões do carro elétrico que tem uma autonomia de 291 km em um tempo de carregamento rápido de 30 minutos. Então, assim, você já consegue ter uma ideia do que é a notícia, né? Do que é aquele artigo, né, que você está acessando. E aí você consegue até decidir se você vai ler o artigo completo ou não, com base nesse pequeno resumo aqui. Isso vale tanto para informações, né, para artigos, notícias que estejam em português, quanto para inglês. Aqui, outro exemplo. Entrei aqui no blog do Google, né, sobre inteligência artificial e tem uma notícia toda em inglês aqui para mim. Vamos dizer que eu tenho dificuldade em entender inglês e eu gostaria de ter um resumo, né, do que essa notícia fala aqui, só que em português. A mesma coisa, cliquei na extensão, boto This Page, apertei Summarize, ele vai resumir o artigo para mim. Esse artigo discute as técnicas utilizadas para acelerar a execução de modelos de difusão em dispositivos móveis e assim por diante. Ele me deu o artigo todo, claro que só tem uma fonte aqui, porque ele pegou só da página corrente. Outro exemplo de página em inglês, eu estou aqui na página da OpenAI, que é a empresa que desenvolve o ChatGPT. Ela soltou uma notícia aqui sobre a API do ChatGPT 4 e vamos dizer que eu quero um resumo sobre isso. Cliquei aqui, Summarize, na mesma coisa, né? This Page nessa página e ele vai instantaneamente criar um resumo aqui para mim. A OpenAI anunciou que o ChatGPT 4 API está disponível para todos os clientes pagantes. Então, assim, você consegue ter resumos de notícias, de artigos, de texto, tanto em inglês quanto em português. E uma coisa bem interessante é que você consegue fazer buscas aqui no domínio também. Então, estou nesse site aqui chamado carblog.br. Eu cliquei aqui nesse domínio e vamos dizer que eu estou procurando coisas aqui sobre o Chevrolet Onix. Então, bota aqui notícias sobre o Chevrolet Onix. Vamos ver se ele vai conseguir trazer alguma coisa para mim. Rapidamente, ó, ele fala um pouco aqui sobre o Chevrolet Onix e aqui embaixo ó, tem algumas fontes. Então tem várias fontes aqui, né, falando sobre o Chevrolet Onix no domínio do Carblog. Então eu posso tanto interagir com a página, tanto com o domínio, como eu posso fazer buscas na internet inteira. Então se eu apertasse no X e botasse aqui internet, né, ele vai procurar do Chevrolet Onix, né, porque estava na pergunta anterior, mas se eu perguntar sobre as geladeiras aqui de novo, será que ele consegue me responder? Ó, se você está procurando por geladeiras até R$ 2.000, então eu não preciso mais ficar entrando no site do Perplexity para poder fazer buscas. Eu posso ter essa extensão do Chrome aqui bem na parte superior do meu navegador e com isso eu consigo fazer buscas, né, e ter respostas aqui resumidas, respostas rápidas sobre o assunto que eu estou pesquisando e, ao mesmo tempo, eu consigo consultar várias fontes. Galera, eu achei sensacional essa ferramenta. Eu espero que vocês gostem. Eu já estou usando bastante aqui. Tudo que eu trago aqui para vocês são ferramentas que de fato eu estou gostando, testando e usando. Eu queria a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, né? O que vocês acharam. E eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, cliquem no botãozinho de gostei e qualquer dúvida, né? Como eu já falei, vocês podem perguntar aqui nos comentários. Valeu, muito obrigado aí. Tchau, tchau.